Começamos mais um Fé em Sintonia e hoje é o segundo podcast que a gente grava e eu tenho a honra de receber um padre da minha diocese e um padre que fez muito pela juventude e hoje faz na internet, evangeliza de diversas formas, que é o padre Robertinho. Amém. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por estar aqui hoje. É um podcast totalmente novo, né, padre? Mas que a gente consiga trazer a verdade da nossa igreja e também da diocese, porque muitas pessoas não conhecem, né? A nossa diocese é a menor. Então, quando a gente faz um podcast para apresentar os padres, é de extrema importância para a gente. E muito obrigado pelo sim. Amém. Obrigado, Catarina, Tiago, aqui do Yeshua, a equipe também que está aqui com a gente. Espero que seja um podcast abençoado, iluminado e que Deus possa providenciar um grande encontro com a gente aqui. Se Amém. Deus quiser, vamos Amém. lá. E aí, padre, é um podcast, né? Então, é um jogo de perguntas e respostas e o senhor pode responder o que o senhor quiser nesse podcast, né? Eu vou começar. E uma das minhas perguntas é: se hoje o senhor chegasse lá no céu, qual é a música que o senhor cantaria para Deus? Olha, a gente pensando aqui, se a gente estiver do outro lado, a gente não vai nem lembrar do sofrimento, da tristeza. Acho que nem lembrar das pessoas. Acho que a gente vai pular, gritar, cantar. E eu gosto de muitas músicas, muitas. Eu lembro quando era adolescente, quando eu comecei a ingressar na igreja, eu gostava muito de tocar Doce é Sentir. Mas aí, chegar no céu, cantar, estava conversando com o Thiago, é só um milagre. Cheguei aqui, estou aqui. E a vida da gente é uma batalha, é uma luta. Então, sou um milagre e estou aqui. Deus nos fez chegarmos no lugar Aquilo que que parecia sonhamos. impossível. Assim, ó. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Somos um milagre, né, padre? Só de estarmos aqui já somos um milagre. Chegando lá, então, imagino. Ô, padre, como foi para o senhor ser padre? Como que foi essa trajetória? Desde o começo, eu acho que todo mundo que está assistindo aqui gostaria de saber. Porque... Achei que ia cair. Porque o Roberto, eu disse pra gente, né, é uma referência enquanto igreja, enquanto juventude, porque eu lembro desde a minha infância que o senhor dançava com a juventude, cantava com a juventude. E como que foi esse Roberto Eudes jovem? Como que foi para chegar no seminário? Essa vida que teve que se abdicar de muitas coisas para viver, né, para Deus. Como que é? Como que foi essa trajetória? Bom, então, sou filho de uma família de 8 filhos. Um já é falecido, né? Eu sou o do meio, eu sou o quarto. Minha mãe se chama Francisca, meu pai Raimundo. Eles vieram do Nordeste, por volta dos anos 70, São Paulo. Tinha acabado de casar em busca de uma vida melhor. Como todo nordestino, vai para a metrópole, né? Aí crescemos aqui em São Paulo, fomos morar no litoral. Minha mãe não se adaptou muito bem no litoral norte, voltou para São Paulo. Moramos 9 pessoas dentro de um cômodo, do tamanho desse estúdio aqui, praticamente, pequeno. E daí começamos a crescer. Meu pai tinha problema de alcoolismo. E aí, brincando na rua com os amigos, o meu primo fala assim... Você não quer ir fazer catecismo na igreja? Eu falei, quero. Aí, dessa longa história, catequese, virei catequista,
Comecei a tocar violão na igreja, comecei a conduzir grupo de jovens. E aí foi me identificando. Um dia eu fui convidado para um retiro de jovens. Nesse retiro eu namorava. E lá no retiro eu senti um chamado de Deus. Eu não sabia explicar. Mas desde moleque eu sempre falava, quando eu crescer eu vou ajudar as pessoas. Mas eu achava que era médico, que era professor. Sim. E aí naquele retiro eu falei com um amigo meu, acho que eu vou procurar mais a Deus. Não sei como, não sabia explicar. Eu sinto que eu posso servir a Deus como padre. Foi isso que veio no meu coração naquele encontro. Eu estava namorando, procurei o padre, na época era o padre Genivaldo, da paróquia São Marcos. Eu fiz um encontro chamado VNCC, Vida Nova com Cristo. Sim. Já tinha feito outros encontros, né? E lá o padre falou, mas você está namorando? E eu falei, então, eu termino o namoro. Falou, ó, faz assim, vai fazer o encontro vocacional, depois você decide. E aí eu ia com a minha namorada de mãos dadas, daqui a pouco passou um tempo, comecei a ir pro encontro vocacional, falei com a minha namorada, ela ficou revoltada, né? Porque perdeu um rapaz bonito assim igual eu, né? Tal. Hoje ela já é casada, tem a família dela, tá feliz, graças a Deus. Somos amigos até hoje, porque cada um tem que seguir o seu caminho. E aí eu comecei a fazer encontro vocacional, e desse encontro vocacional entrei no seminário. Da minha turma, era uma turma grande, aqui para concluir. Então, assim, mas o que me levou mesmo a ser padre foi a experiência na igreja. Vida de oração, missa diária, trabalhava normal como qualquer pessoa, mas foi através da vida de oração, rezando o terço, né? Vida de rosário, que eu resolvi... Eu não era muito bom aluno na escola. Eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir me fazer faculdade? E minha mãe falou que Deus capacitaria. Minha mãe e meu pai não aceitou eu para o seminário no começo. Com o passar do tempo, fui aceitando as coisas e me formei. Estou aqui hoje como padre, 14 anos. E eu pensava em ser médico também. Hoje eu trabalho como capelão de hospital. E antes de ser padre, que não deixa de ser uma profissão também, né? Uhum. O senhor fez o quê? Quais foram as profissões do senhor antes de ser padre? Sim, eu comecei fazendo rede de pesca. Eu fazia tarrafa. O que é tarrafa? É rede de pesca. Ah. Tem feiticeira. Então eu fazia com... moleque, para não ficar na rua. Um vizinho chamou a gente para fazer rede de pesca. Sim. Rede de dormir também. E eu gostava muito e ajudava minha mãe, porque minha mãe passava dificuldade. Sim. E aí também eu gostava, além de estudar, eu sempre gostava de jogar bola. E também eu fiz judô, né, para não ficar na rua, né? Então fazia judô, tem até os vídeos na internet que o pessoal veio fazendo os golpinhos, mas era não é invenção não. Vem da nossa história. Fiz judô durante um ano para não ficar na rua, mas era assim, igreja, casa, igreja. E aí eu comecei a vender geladinho, sorvete na rua. Então eu sempre fui uma pessoa que eu queria sempre ajudar a minha família. Sim. Então eu não ficava em casa esperando minha mãe. Eu via minha mãe não conseguia pagar as contas, não conseguia comprar mistura. Falei, mãe, eu vou inventar alguma coisa. Eu ia sempre fazer. Então, eu fazia isso. Trabalhei numa empresa, no Tatuapé aqui, ali perto do Corinthians, no Parque São Jorge. Foi a minha primeira empresa, 4 anos. Cheguei até a lavar carro também. Então, aí disso, eu larguei o serviço para ir para o seminário. A família do senhor toda ali, concentrada na região do Itaim Paulista. Sempre, São Miguel e Itaim Paulista. Eu nasci em São Miguel. Caramba! Eu sou são miguelense. Mas minha família é do Ceará. Juazeiro Crato. E quanto tempo o senhor me falou que ficou na praia? Surgiu uma curiosidade. Qual que foi a praia que o senhor morou lá? Ilhabela. Olha, é ótimo. E aí que o senhor fazia as redes de pesca? Não, eu fazia aqui em São Paulo aqui mesmo. Em São Paulo. A Ilhabela é porque nós temos parentes lá, primos, tios. E meu pai foi para lá como mecânico. Ele foi aprender a mexer com carro. Sim. Ficamos só 1 ano por causa da borrachudo. Minha lá mãe tem tinha muito borrachudo, minha irmã tinha muita alergia. Minha mãe só voltou da ilha por causa das minhas irmãs, que elas parece que tinham sangue doce, sei lá, os bichos
picava Todo mundo e tem muita sangue ferida. doce. Mas, tirando as outras coisas, é um paraíso lá, né? É. Eu sempre volto pra lá. Inclusive, quando eu namorava, ia com a namorada pra lá. Então, eu tive uma vida normal como padre, antes de ser padre, assim, de começar a namorar. Sim. Então, eu tive as experiências, não tenho vergonha de dizer não, namorei muito. Sim. E aí, o discernimento vocacional foi justamente nesse né, idas e vindas, né? Eu acho que era a terceira ou quarta namorada que aí eu decidi pro seminário. Caramba, padre. Sim. O senhor namorou muito mesmo. Namorei. E o senhor entrou pro seminário com quantos anos? 23 anos. Então já entrou, namorou bastante mesmo. E o senhor me falou que essa última namorada ficou revoltada. E como que foi? O revoltado é no normal, assim, porque quando eu terminei com ela ficou brava. Eu acho que é natural, né? Claro. Porque ela achou que eu tava trocando ela por outra pessoa e ela não aceitou, né? Hoje não, a gente nem se fala, mas teve um evento, nós tivemos um evento agora em setembro, que foi a Festa das Nações. Sim. Ela me encontrou, a gente foi lá, conversou, bateu um papo com a mãe dela, naturalmente. Então, acho que a vida... Seguiu, né? Segue, né? Continua. E o senhor disse que ela é casada, tem filhos, né? Não, eu achava Cada que ela um tinha filhos, mas ela não tem tem. filho, né? Ela cuida de sobrinhos, alguma coisa assim. Cada um com a sua vocação, né, padre? Eu tô falando isso porque eu fiz um podcast e eu falei que ela tinha filho. E aí, quando eu encontrei ela... Porque ela chegou a falar pra mim, olha, mostrou um menino, eu tinha entendido que era filho. Não Sim. era, é filho é neto do marido marido. dela, que convive com ela. Então o padre tá Aí eu tô aqui retificando, nesse podcast. né, que ela não Que tem ela filho. não tem filho. Né? Mas tem um carinho por mim até hoje, um respeito. E que é o que importa, né? E nesse tempo de vocação que o senhor me disse, que fez o seminário, qual a primeira paróquia do senhor foi a Sagrada Família? Ou não? Já passou por outras paróquias? Que eu cresci? Não. Quando o Assumiu senhor como se padre. ordenou como padre, qual foi a sua quando eu primeira paróquia? A gente, quando está no seminário, a gente faz a experiência pastoral. Sim. Então, eu fui para o asilo, do asilo eu fui para o hospital, é sempre um ano, né? Aham. Aí trabalhei um ano com deficientes, com pessoas surdas, aprendi um pouco a língua de sinais, fiquei quase 3 anos nessa caminhada. Depois eu fui para 3 paróquias, então, deixa eu ver se eu não erro, tá? Se alguém assistir vai falar. Eu fui para a paróquia do padre Edmilson, né? Na São João Batista. São João. Eu fui para Guaianazes, que era antigamente, antes era a Sagrada Família, né? Que era o Padre Lealdo. Aí eu fui para a Catedral, fiquei com o Padre Geraldo, 2 anos, foi o Padre Geraldo. E aí depois, como me ordenei diácono, voltei para Guaianazes, para a Sagrada Família, Padre Lealdo, que agora está na Santo Onofre. que era Locks, Santo Onofre, isso. Eugênio Goulart, né? Isso. Aí de lá eu fui ser vigário do Lício, né? O Padre Lício é sensacional. Ele tem o jeitão dele, mas eu gosto do Padre Lício. Ele me ensinou a ficar... como que o padre tem que se comportar? Escutar o povo, procurar aprender a administrar a paróquia. O Padre Lício me ensinou muito, né? Então, eu tenho um respeito por ele muito grande. Ele, como cerimoniário da diocese, ele é muito bom para orientar o padre novo ali, né? E também aprendi que padre você tem que ser como você é, Sim. né? Com o seu jeito. O Lício me ensinou isso aí. Deixar Deus conduzir a sua vida do jeito que você é. Aí e tem muitos padres que nos inspiram. Eu gosto muito do padre Edmilson. Eu gosto dos padres aí que... Hoje o jovem pega muitos padres que estão nas mídias, né? Sim, Mas a gente sim. tem muitos padres bons na nossa diocese. Muitos. Eu vou aqui elencar. O padre Ataíde, Sim. um grande padre espiritualista. Como eu falei, o padre Genivaldo, com o jeitão dele, mas um Sim, grande sim. sacerdote. E eu vou... Padre Geraldo, eu peguei as qualidades dele, um padre que sabe ensinar, né? E tem eu posso esquecer o Padre Neve, o Padre Roberto, o Padre Márcio Ramos, padres que marcaram a minha caminhada. Tem uns que já deixaram de ser padre, Sim. mas tenho um carinho por eles. Que mais? Padre Silvio, não posso esquecer Padre do reitor do Silvio. seminário, que ensinou a gente muito. E aí eu passei na paróquia Sagrada Família, da Sagrada fui para a Sagrada Família da Buenos Aires com o Padre Lício. Sim. E aí eu voltei, por que eu voltei?
Porque eu tô sendo pároco a minha paróquia é a Sagrada Família de origem, Sim. junto com a São Marcos, mas é a primeira paróquia que eu estou como padre e Caramba! aprendendo. O povo tá me aguentando lá há 12 anos já. Meu Eu Deus! estava na posse do senhor lá. Tá, mas que legal. Lá foi uma... Eu cresci ali, né, naquela No paróquia. Nélia, Jardim eu Nélia, cresci né? ali, meus pais são de lá, minha mãe é paroquiana do senhor. E assim, eu vi todo o processo daquela paróquia. Eu aprendi a tocar violão ali. Toda a minha formação foi na paróquia Sagrada Família. E eu lembro muito bem, você falou do padre Genivaldo, tava lá, né, a igreja cheia, na posse, aí ele passou assim, saiu da sacristia, lá passou, eu tava assim, ele parou a fila do meu lado e falou assim, você já viu essa igreja tão cheia assim? Aí eu dei risada, padre, ele pagou a fila para falar isso. Mas eu tô dizendo assim, esse caso, para dizer que ali foi um desafio muito grande pro senhor, aquela paróquia, porque... Tá sendo, né? Mas assim, o que o senhor pegou ela e transformou aquela paróquia, eu lembro até a fachada dela. Eu lembro muito bem a dificuldade até para o senhor derrubar aquela capelinha que tinha na frente, que deixava a frente dela toda esquisita. E conta um pouquinho desses desafios, quando foi que o senhor chegou lá e olhou e falou, realmente aqui vou ter trabalho. Muito, né? Por sinal, né, padre? Quando eu cheguei na Sagrada Família, no dia 6 de outubro deixa eu lembrar agora, 2011, eu sei que vai dar 14 anos, né? Sim. O Dom Manuel, que era o bispo antecessor do Dom Algaci, né? Eu não vou falar o nome de muitos padres assim, porque todos são importantes na nossa trajetória. Sim. Senão eu acabo esquecendo. Sim. Mas eu aqui quero elencar o padre Antônio Carlos e o padre Luiz Fernando. Sim. Corroboraram na nossa formação. E os padres da faculdade da PUC, Nossa Senhora da Assunção. A gente aprendeu muita coisa, sabe? Vamos lá. Quando eu cheguei na paróquia, foi assim. Eu tinha terminado os 2 anos pastoral com o padre Lício, e o Dom Manuel falou que estava na hora de eu mudar. E eu falei para ele que eu queria mudar, eu queria assumir um desafio. Eu já estava trabalhando como assessor da juventude. Sim. Já estava lá. Eu lembro. E lá com o Lício, eu já tinha ido para o hospital, já estava como capelão do Santa Marcelina. Eu comecei a ser capelão no ano de 2011 também. Caramba. Vou fazer agora 15 anos de hospital também. Não saí ainda, né? E aí, quando o bispo me ligou, falou, olha, no retiro mesmo, desculpa. Ele estava tendo o retiro do clero, ele me chamou, falou, olha, eu tenho 3 paróquias para você. Aí ele falou as 3 paróquias. E aí, quando foi, ele colocou Sagrada Família, que o padre antecessor era o padre Marcos Fernandes. Sim. Que ele tinha tido um problema de saúde, pediu o afastamento. E quando ele falou Sagrada Família, eu falei, eu quero Sagrada Família. Aí ele falou, por quê? Falou, porque, mas tem problema, meus pais moram lá. Aí eu falei, olha, não tem problema nenhum, não. É até bom que seus pais vão estar próximos, eles te dão uma ajuda, um apoio. E aí, quando eu cheguei lá, eu conversei com o padre antecessor, ele me deu uma cartilha, ele me ajudou. Porque a gente pensa que quando sai um padre e muda outro, o pessoal sai, né? Não se fala, não. O padre anterior explicou para mim, olha, boa sorte, o povo merece, o povo precisa. E ele tinha profetizado, ele falou, olha, Deus vai mandar um padre que vai arrumar a igreja. Sim. Eu era mais social. Não que a gente não tem que ser social, que é cuidar, se preocupar com as questões do bairro. Sim. Saúde, lembrar dos pobres, sempre tem que ter essas coisas, né? Mas se o senhor não tiver ligado a organizar a igreja, exatamente. não a dá estrutura. para fazer o social, né? Exatamente, acolher as pessoas. Isso Pelo menos um mínimo assim de ter um salão melhor, Aconchegante. uma sala catequese melhor. A gente tem muita coisa que está fazendo lá, mas de vez em quando tem que dar uma paradinha. Mas vamos lá. Aí eu assumi a paróquia lá e aí eu fui fazendo assim... Troquei os bancos, arrumei o forro, pintamos ela. A gente já tem que pintar de novo, porque a tinta vai estragando com o tempo, né? Aí arrumamos o pátio, não tinha garagem, a gente arrumou a garagem. Tiramos muro, colocamos grades para poder o povo ver melhor o espaço da igreja, porque tinha muito roubo, tinha muita gente que não respeitava. Hoje respeita mais, né? E o que eu posso dizer da grande conquista ali é a sagração da igreja. Depois que a gente arrumou a igreja, aí o bispo, Dom Manuel, falou, a igreja é sagrada? Não. Aí falou, então vamos sagrar a igreja. Sim. Então foi o presente de Deus, foi isso. Consagramos o altar e toda a estrutura da igreja no dia 25 de outubro de 2015. Caramba!
Caramba! Então, a igreja hoje, ela é sagrada. Sagrada. Exatamente. Edificada para Deus. E tantas coisas que a gente está lá trabalhando, até quando Deus quiser, né? E E aprendendo com as pessoas. Muito, padre. E nos dias de hoje, e ainda mais onde o senhor tem a paróquia, que é lá no Itaim Paulista, no Jardim Nélia, a gente vê o quanto é dificultoso para as pessoas terem acesso a tudo, né? Sim. Acesso a uma política pública de qualidade, a um cinema, a um teatro, a algumas coisas que a gente consegue fazer nós, né? Mas o povo de lá ainda é carente disso. Sim. Quando o senhor chegou para ser pároco, quais foram as necessidades que o senhor viu na população, assim, que o senhor falou, isso daqui eu preciso tentar resolver como pároco, isso aqui eu preciso fazer alguma coisa, que desse jeito não dá para ficar? Olha, é uma pergunta até complexa, mas a gente vai visitando o povo, tudo, a gente vê a questão da violência. Então, a gente acaba sendo um ponte, avisar para o povo, olha, gente, estão roubando aqui a rua, estão roubando os fios, cuidado com os horários. Então, a gente foi sendo até um consolo. Sim. Na hora de trabalhar, avisa, tem as políticas públicas. Aí eu cheguei, lá tem um posto de saúde que é muito carente. Sim. Às vezes não tem nem médico lá. Eu confesso para você, eu não tenho vergonha de falar isso aqui, não. Eu não tenho plano de saúde. Mas o padre tem que ter um plano de saúde. Porque ele precisa estar com saúde para cuidar do povo. Isso mesmo. Mas a gente vai perguntando para as pessoas como é que está o posto, se não tem. A nossa própria família fala para a gente. Que mais que eu posso dizer assim? Eu fui abrindo mais o espaço da igreja. Eu posso dizer assim, por exemplo, na nossa paróquia chegou a ter balé, deu um tempo, agora não está tendo, mas teve balé durante muitos anos. A gente tinha quase 80 meninas fazendo balé. A gente tinha, além dos projetos, quer ver, todo mês a gente tem um alimento que a gente arrecada para as famílias. Já chegou meses que a gente ajudou 35, 40 famílias. Caramba! Aí depois a gente dá uma maneirada, depende muito da realidade. Que mais? Aí tem as coisas sociais. Às vezes o pessoal abre o espaço, pede, padre, a gente precisa do espaço da igreja para ter reuniões de moradia. A gente cede o espaço. A gente tem jiu-jitsu, porque isso traz a garotada da rua. Então, se falar, sempre tem alguma coisa, Thiago, é que eu já esqueci. Mas já foi feito muita coisa. Uma coisa de destaque que eu falo que não é só da igreja, a gente tem uma festa anual das crianças. Sim, que Tudo bem, bombou. é uma vez por ano, mas essa festa bomba. Muito. Porque a gente está ajudando. Aí agora a gente tem a parceria com vocês, né, do Ricardo Teixeira, que a gente está mais atento ali, que a gente pode ajudar na população. Sim. Tenho que lembrar, quando consegue, eles convidam a gente vai para o conselho de vez em quando. Estou falando de vez em quando, porque como eu trabalho no hospital, eu não consigo estar sempre nessas reuniões. Sim. Mas sempre o pessoal pede o nosso apoio, a gente divulga e quando andar a gente participa. E é de extrema importância que o padre participe dessas reuniões, porque vocês são o ouvido da comunidade, Sim, né? exatamente. Então, quando a senhora que passou por uma situação de violência, ela vai chorar pro padre. Se ela tá com fome, ela vai chorar pro padre. Se o parente dela tá internado, ela vai chorar pro padre. Mesmo que o padre é capelão, ele não vai resolver, mas ele escuta. Isso mesmo. E ele orienta, olha, você não pode ir direto aqui, vai ali. Tem outra coisa também, os órgãos públicos locais, né? Então, você conhecendo ali, além da comunidade, uma das dificuldades que a gente tem é de conhecer os líderes. Sim. Mas, pelo menos, eu tenho uma boa parceria com o diretor da escola, próximo da igreja. Sim. Às vezes, eu falo, é uma falha nossa, mas isso é em todo lugar, viu? Mas, assim, a gente tem o apoio da subprefeitura do Itaim. Muito. A gente tá sempre dialogando. Eu lembro uma vez que caiu uma árvore lá na igreja, caiu os eucaliptos, né? Um eucalipto. Eu tava deitado. Escutei, pá, aquele barulho. Ele tinha caído em cima da escola. Eu falei, pronto, derrubou a escola. Matou a aluna, aquela coisa toda. Chegou lá, aí, na hora que eu tava saindo, graças a Deus não tinha acontecido nada mais grave. Não deu 1 minuto, já tava os líderes da comunidade indo lá, padre. Pegando. Aí a gente conseguiu o apoio da subprefeitura do Itaim. A gente conseguiu o apoio da comunidade. A gente, claro, teve uma empresa que teve que tirar. Então, assim, nessa hora, todo mundo dá as mãos. Sim.
né? E que é isso que é a política pública, Sim. né? Porque você não tem que olhar para o partido, você não tem que olhar para quem está ajudando, você tem que olhar para aquela população, necessidade. para a necessidade que aquele momento está tendo, né? No caso do senhor, era a árvore que tinha caído e que eu até lembro que o senhor contou quando nós fomos lá, porque lá tem bastante árvores e é extremamente perigoso, porque tem uma escola do lado, né? Sim. Então, vai que aconteceu alguma coisa. Então, isso é a política pública, né? Olhar para o território. E aí foi retirado as árvores imensas, eucaliptos, e junto com a documentação, a prefeitura, a gente colocou outras árvores, né? Árvores frutíferas, né? Isso, frutíferas. E aí tá lá o ambiente, né? A gente mantém assim, aí fizemos o parquinho, é importante falar, né? Esse parquinho Por mais que é ficou uma bom. coisa muito simples, mas o quintal da nossa igreja, Sagrada Família, é muito grande. Sim. E uma das coisas, se eu sair de lá, eu vou ficar muito feliz que eu deixei um salão melhor, maior, com a ajuda das pessoas, com a ajuda, né, de amigos dentro seja da política, seja da comunidade. E também a gente fez aquele parquinho, porque a gente sempre escuta as pessoas. Só que tem coisas que a gente não pode, eu aprendi assim com a comunidade, não colocar a carroça na frente dos bois. Isso. E no começo eu fazia muita coisa errada, por falta de experiência. Sim. Então, eu aprendi uma coisa, talvez possa estar errada, mas eu acho que eu ainda estou aprendendo. É assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, meia dúzia não decide por uma maioria. Sim. A minoria tem que ouvir a maioria. A maioria. Mas nem sempre a minoria vai saber os meios. Mas a gente tem que quebrar a cara. Se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que dar o braço a torcer. É isso. A gente só consegue as coisas quebrando a cara. É isso. Caindo para se levantar. Acho que é por isso que eu cantei a música lá, aquilo que eu Aquilo parecia. que parecia. Porque tantos pecados que a gente já teve e a gente está aqui, é porque Deus nos ama muito mais do que as nossas limitações humanas, né? Sim, padre. E é isso, né? É uma trajetória muito linda, né? O senhor está há muito tempo na paróquia. Eu ouço alguns padres toda hora mudando, né? E o senhor permanece na mesma paróquia com um zelo incrível, né? E com um olhar para a população, porque esse parquinho, né, foi devido à escuta que o senhor teve, que as crianças precisavam de um espaço para brincar, que hoje é muito difícil na comunidade ter um espaço para brincar, ter quadras, ter o jiu-jitsu, o balé, né? Sim. E a gente entende que é um lugar sedento, né? Um lugar que as crianças, as pessoas, elas precisam tanto de políticas públicas quanto de Deus, né? Exatamente. E como que foi essa trajetória de missas? Como que é esse cronograma que o senhor faz? Mensal, anual, né? Como que foi para chegar em tudo que a paróquia é hoje, assim, eu digo de estrutura, né? Porque antes a gente sabia que era uma igreja mais tradicional, que não tinha mais esse fogo do Espírito Santo, que na minha época era muito tradicional quando eu era pequena. E hoje a nossa igreja mudou, né? É uma igreja diferente, né? Um pouco mais com o Espírito Santo, com missa por cura. Antigamente não tinha muito isso, né? E teve que se organizar para fazer a mudança, né? E como que foi essa trajetória? Porque o senhor com certeza pegou, né? A parte da mais tradicional e agora teve que se reinventar para esse novo momento que a igreja está vivendo, né? Quando a gente vai se ordenar padre, o pessoal pergunta que tipo de padre você vai ser? Carismático, tradicional ou tradismático, né? Ou o pessoal fala até exorcista, tá? O padre da igreja. Então, Deus dá a graça, o dom, e a gente está a serviço. Então, assim, quando eu cheguei na paróquia, eu não vim impondo coisas. Porque eu sabia que eu tive a experiência com o Lício, de 2 anos como vigário. Já muitas pessoas ensinaram, aprenda a ouvir, porque a gente fala tanto que a gente esquece de ouvir. E, ao mesmo tempo, o ouvir não significa que você está errado ou que você está certo. Ouvir é uma atitude de aprendizado e crescimento. Isso mesmo. Então, ouvindo as pessoas, desse ouvir, o diálogo, a gente vai descobrindo as coisas. Então, assim, minha paróquia tem as pastorais,
como toda paróquia tem ministro, catequese, coroinhas, a catequese tem que ser permanente. O grupo de jovens, às vezes, eles começam animado, daqui a pouco ele cai. Diminui. Nós voltamos um grupo de oração agora. A gente, assim, eu não gosto de usar esse termo, missa por cura. Toda missa é cura. Toda missa é cura. Mas a gente voltou a fazer cerco de Jericó. A gente tem em maio a Semana Mariana, Sim. que a gente fala talhas de Maria, mas é como se fossem mãos ensanguentadas. Então, assim, isso vai dinamizando a comunidade. E, assim, a gente tá voltando... Tem hora que fala assim, cada ano é diferente. Sim. Mas a gente tem que seguir a liturgia da igreja. Qual é o norte para nós? É a liturgia da igreja. Isso mesmo. O centro é a liturgia da igreja. É a Santa Missa. Eu tenho as missas segunda, tem missa quarta. O único dia que eu não tenho missa é na terça, a não ser quando é novena. Então, tem missa segunda, quarta, quinta, sexta, às vezes, quando cai uma festa. Sábado também e domingo. E aí tem lá a Comunidade Santo Expedito, Sim. que ele tem 2 missas mensais, só que ela é pequena. A gente está tentando pagar o terreno para construir uma igreja. Agora que a gente comprou o terreno, a gente tem a Nossa Senhora Aparecida, que é uma comunidade com capela pequena. Tem missa quarta e domingo. Tem grupo de oração lá. E tem Terço da Misericórdia. Olha, a comunidade está viva, né? Sim. E tem os projetos sociais. Tem educação. Que Tem legal. aula de educação para adultos, EJA, né? Que fala. EJA. Tem uma moça lá que dá, que é a parceira da igreja. A igreja também tem outras, tem as catequese. E na matriz tem um monte de coisa. Terço dos homens, catequese, crisma, grupo de jovens. Que mais? Apostolado. Então a comunidade está viva. E o padre não pode parar. Não. É aquela questão, como fala? O gado, ele engorda se a gente... se você trabalhar. dar Então, assim, comida, eu isso percebo também, quando a gente vai lidando com o povo, a necessidade. Deus, ele vai falando. mesmo. Isso. Então, a gente começa a rezar, olha, Deus está falando. Uma coisa que eu vou destacar aqui. Muitas dificuldades e barreiras a nossa igreja venceu, Tiago e Catarina e os irmãos aqui. Eu tinha adoração uma vez por mês. A gente começou a colocar o Santíssimo toda quinta-feira na adoração. Pelo menos 1 hora de adoração. Agora eu estou estendendo para as comunidades. A gente superou muitas dificuldades. Através da oração. Às vezes eu fico brigando com os ministros, com os catequistas. Sim. Vocês têm que adorar Jesus. Se vocês não adorar, vocês vão parar. Vocês vão desanimar. E às vezes eles muitos não levam a sério. Sim. Mas é a pura verdade. Você que está na área da política. É pra tudo se na você vida, não adorar, você não vai aguentar. É isso. Não você não aguenta porque você é o escudo, né? E quando fala adorar, não é só você ficar 1 hora de adoração. Você pode ficar 5 minutos. Ou você rezar um terço de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Mas rezar é você ir para a igreja, tem a missa. Teve que a igreja canonizar Carlo Acutis para dizer que ele ia para a missa 2 vezes por dia. Tem gente que é preguiçoso. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês que eu ouvi de um rapaz, que acho que eu vou aproveitar esse podcast. O que está acontecendo dentro da igreja, em cada área social? Soberba intelectual. Isso mesmo. Arrogância intelectual. Isso mesmo. Isso é dentro da igreja. Eu não preciso fazer formação porque eu já sei. Eu já tenho 20 anos de catequese. Para que eu vou fazer? Para que eu vou para formação? Eu já sou padre. Para que eu vou na reunião do clero? Porque arrogância intelectual. Lá no hospital, a pessoa fica na faculdade 8, 9, 10 anos e ela esquece o quê? Que ela está lidando com almas, com vidas, isso. Com dores humanas. E aí o que acontece? Muitos jovens, pessoas e adultos com a questão da saúde mental. Muito. Sabe que eu estava ouvindo uma coisa? Eu gosto muito de ver vídeos na internet. Aqui eu já concluo, tá? Meu raciocínio. As pessoas chegam na igreja, a gente já chega... Vai começar. Olha o horário, e não sei o quê. E às vezes a pessoa está com depressão, morreu alguém na família, ela está chateada porque ela não conseguiu pagar as contas dela, ela está com um filho problemático em casa, ela está com crise no casamento, e você não olha nos olhos dela e diz assim, olha, seja bem-vindo. De pelo menos, quando você perceber que ela está com a cabeça baixa, você fala, tá tudo bem? Mesmo que ela não diga que não esteja nada bem, mas ela vai dizer, ele se importou comigo. Ele perguntou como eu estou. Isso basta. Eu já atendi gente na igreja. Uma vez uma mulher falou, padre, eu quero falar com o senhor. E eu estava morrendo de pressa.
Isso eu digo no dia que eu vou atender. Eu já fico, Sim. ai meu Deus, eu vou falar, atender a pessoa, eu tenho tanta coisa para resolver. E esses dias aí, depois eu vou concluir aqui no podcast sobre uma pessoa. Uma pessoa falou, padre, faz tempo que eu quero falar com o senhor nunca tem tempo. Aí eu falei assim, e eu tô muito triste com o senhor. Eu falei, sério? Eu falei assim, então o senhor nunca tem tempo. Eu falei assim, então eu vou te atender agora. Não, padre, não. O senhor tem missa. Eu falei, não, eu vou te atender agora. Se eu não te atender, quem vai ficar chateado vai ser eu. E eu tive que esquecer da missa, larguei as 99 ovelhas para atender aquele rapaz. Não sei como ele está. Peço a Deus que ele esteja bem. Mas eu atendi ele. Porque se eu morresse ali, eu morri em paz. Mas voltando aqui, um dia atendendo uma mulher, a mulher falou 1 hora, Tiago. Eu não consegui falar nada. Ela estava com um problema familiar. Quando eu terminei, eu falei, olha, eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. Ela disse, padre, o senhor me ajudou muito. O senhor me ouviu. Mas eu não sei como te ajudar, filha. Padre, o senhor me ajudou. Eu só queria desabafar. Imagina, a gente não tem tempo de escutar as pessoas. Não. E além de não ter tempo de escutar, a gente não tem esse olhar humano, né? Clínico, né? Olhar clínico. Essa situação não acontece só na igreja, acontece nos nossos dias, padre. No decorrer em que a gente pensa que muitas vezes a gente não tem tempo e é tudo muito automático, e a gente acaba nem olhando para quem mora com a gente. Para quem convive com a gente. As pessoas né? Quem na estão igreja, à nossa volta. Sabe qual é a diferença da igreja do interior para a igreja do centro, a igreja da periferia? Não é o poder aquisitivo. As pessoas não se conhecem. Isso mesmo. No interior, o ruim de ser no interior é que até se todo o padre... mundo se conhece. O padre é limitado, o padre, né, quando a gente erra, todo mundo sabe, né? Mas o ruim disso é que as pessoas estão do lado uma da outra... Mas ela não sabe o nome das pessoas. É isso. Não sabe onde mora. Não sabe que morreu o parente dela. É isso mesmo. E é tão bom a gente começar a fazer isso nas igrejas, viu, Tiago? Quando você começar a cantar, você, Catarina, falar... Pergunta quem está do seu lado. Você sempre senta neste lugar... Você sabe quem está do seu lado? Qual o nome Fulano da pessoa? sempre senta atrás de você nesse lugar. É marido de quem? É esposa de quem? É filho de quem? Porque as pessoas não se conhecem. E muitas vezes tá na pastoral, né? Em alguma pastoral da igreja, e você nunca viu nem a pessoa. Fala, quem não que é? Não confunda conhecer o outro como fofoca, né? É preciso saber da sua vida. Da fofoca, a gente sabe. Mas quem que é a pessoa? Não a gente tem que se conhecer. Mesmo que o padre, ele tem que aprender o nome de todo mundo. Sim. Mas se as pessoas também soubessem o nome uns das outras, ajudaria o padre. E ficaria muito mais fácil para você... Porque quando alguém sabe seu nome, você fala, como assim, né? Derruba barreiras. Né? A pessoa sabe meu nome, né? Quando a pessoa fala, ô, meu irmão, você fala, opa, essa pessoa não sabe quem eu sou. Então, tem a acolhida hoje em dia... Tem gente que não quer ficar na acolhida, né, padre? Tem gente que não sabe ficar na acolhida. Tem gente que só entrega o folheto, fala boa noite e tudo mais. Mas, às vezes, a pessoa vai lá sedenta daquilo que ela não tem em casa. Sim. Muitas vezes ela não tem a escuta em casa. Ninguém escuta ela, igual a moça que o senhor atendeu. Então, chegar na igreja, as pessoas precisam ter um sorriso no rosto, porque aquele lugar é lugar de acolhimento. Lugar sagrado. Né? É um lugar onde as pessoas estão buscando algo, uma palavra muitas vezes. Muitas vezes a gente salva quem está querendo se suicidar, né? Quem está querendo se matar, quem está nas drogas, né? Às vezes... Um olhar diferente, né? É igual quando a gente canta e a gente tem essas ações. Uma vez, minha mãe, todo dia 22, ela vai na igreja, né? E o padre, por ser Santa Rita, abençoa as rosas. E aí, o padre sobrou uma rosa, minha mãe foi e entregou para uma moça. E ela estava com câncer. E a minha mãe falou assim, acredita. Depois de um tempo, essa moça se curou do câncer, né? E ela acreditou naquilo que Santa Rita, né? No milagre, né? Na intercessora. E isso acontece no nosso cotidiano. Às vezes a gente não sabe por que aquela pessoa tá olhando pra gente e de repente a pessoa fala, olha, isso, né? E isso acontece a todo momento. Mas só acontece quando a gente olha pro outro, né? E tira tudo,
a máscara, tira tudo que a gente é pra gente conseguir olhar de fato pro outro, do jeito que ele é, e reconhecer pecador também, né? Que aquela pessoa tá indo lá buscar Deus, né? Eu acho que é isso que falta muitas vezes, esse olhar humano dentro da própria igreja, né? Sim. Se as pessoas elas se olhassem, elas se abraçassem, elas soubessem que todo mundo tem dificuldade, que a gente está ali para abraçar a dificuldade de todo mundo, ficaria muito mais fácil, muito mais descansado, né? O percurso da salvação, Mais né? humano, né? Uma coisa que eu acho que eu posso destacar quando morre alguém da paróquia, o que eu acho muito bonito é quando você vai no velório e você vê os paroquianos lá. Sim. Verdade. E aquilo ali me dá uma... Eu Sim. fico tão assim... como é que fala? Sensibilizado. Sensibilizado. Eu falo, olha, não precisa dizer muita coisa. Eu falo, olha, o povo entendeu. Né? E às vezes... E tem gente que eu falo assim, eu vou... Por causa do Covid, a gente teve que se afastar muito das pessoas. Sim. Hoje em dia é difícil você marcar um encontro para ir na casa das pessoas. A gente tá retomando. Mas é bom quando as pessoas convidam o padre para ir na casa, dar bênção, rezar o terço, como eu falei, a questão do velório. Porque quando você vê a comunidade também se sensibilizando com a dor dos irmãos, você fala, essa é uma igreja que entendeu o recado do evangelho. Isso mesmo. Sorrir com quem sorri e chorar com quem chora. E a gente vai caracterizando aquilo que a comunidade é, o que o padre é, e o padre é o que a comunidade é. Então, se o povo está perto do padre, o padre vai ser próximo. Sim. Se o padre se faz próximo do povo, o padre pode até, desculpa dizer, ter um vício, ser desanimado, ou cair no pecado. Se ele se levantar, o povo, e de repente o seu pecado acaba se tornando público, o povo vai estar do seu lado. Porque ele sabe que foi humano, fraqueza. E eu tô falando isso porque eu já tive várias provações na minha paróquia. E, assim, de limitação humana. Eu falei, nossa, eu não sei como o povo aguenta eu aqui, o meu jeito e tal. E, de repente, o povo mesmo vinha me cuidar de mim como se fosse um pai, uma mãe. Olha, padre, eu sou sua fiel, tal, como se fosse... Mas, para mim, o senhor é como um filho. Então, eu me preocupo com o senhor, eu quero o senhor bem, né? E às vezes é legal, não sei, não dá aqui para falar, é muita coisa. O povo ama o padre. Sim. Ama o padre. E eu vejo esse amor caloroso, né? A Zona Leste, principalmente a nossa diocese, é um pessoal caloroso, né? Eles gostam de abraçar, eles gostam de estar perto. Sim. Eles gostam de estar no cotidiano da vida do padre, né? Então, é isso que eu percebo quando eu passo nas paróquias, cantando, ou mesmo com a parte política, de que o pessoal é muito caloroso. O pessoal gosta de estar, né? De pertencer. Então, é muito bom, enquanto padre, ter essa oportunidade, né? De ter um povo tão caloroso, porque fica mais fácil o trabalho, né? Porque quando ninguém larga a mão de ninguém, né, padre? Isso. A gente, exatamente, tem que conversar. Verdade. O Thiago é de lá, conhecem. E assim, os pontos positivos que eu tenho ali, que se eu... tem muita gente ali que eu sinto que eu posso bater na porta, qualquer horário do dia... Isso mesmo. Que vai te atender. Vai me atender. É como se fosse minha mãe e meu pai. Sim, sim. E também pessoas assim que... como é que a gente pode dizer? Que... A gente sabe que tem que separar as coisas. Sim. A gente tem a nossa casa, nossa família. Eu aprendi uma coisa, né? Que tem 10% que ama o padre, 10% que não vai com a cara do padre, e 80%... Eu aprendi isso com o padre de mesmo. E 80% que não tá nem aí. Aí são esses 80% que eu tenho que me importar. Sim. Porque aqueles que já estão ali, que cuidam da gente, que amam o padre, sempre vão amar você. Aqueles que tanto faz como tanto fez, esses também nós temos que amar. Sim. Temos que ser instrumento de Deus. E aquelas pessoas... Eu já errei muito ali na paróquia. Já tomei decisões que não era para ter tomada, mas depois eu soube voltar atrás. A melhor coisa é você se reconhecer que errou e voltar atrás. E quando eu não consegui consertar... Eu falei, Senhor, a próxima vez eu vou de outro jeito. Posso dar um exemplo?
Pode, claro. Padre novo, né? Um dia tinha uma missa de 7º dia que a família tinha marcado na secretaria. E aí, o que aconteceu? Era a novena de Santo Expedito. E eu falei, olha, não vai ter... Aí eu não falei para a secretária. E a família apareceu no portão da igreja. Era encerramento da novena de Santo Expedito. Meu Deus. Foi muitos anos atrás isso que aconteceu. E eu saindo de carro, vi aquela família toda. Minha família vem de longe, a minha mãe morreu. E eu nem sei mais onde está essa família, o que aconteceu, mas a história é interessante. Eu disse, olha, não vai ter missa na igreja aqui. É para ser lá na comunidade. Ah, mas já avisaram que era aqui. Falei, não, foi o erro do padre. Não foi erro da secretária, o erro é meu. Vamos fazer assim, vamos todo mundo, a gente dá carona para vocês e a gente vai lá para a comunidade. E a família não aceitou essa má comunicação. Sim. Mas o filho aceitou, um dos filhos aceitou. Falou, olha, vamos no meu carro e aí eu levo vocês. Aí o que eu fiz? Eu peguei lá o filho, levamos, e lá ele participou da missa, só que os outros não participaram. E a família ficou chateada com o padre. Sim. Aí, qual foi o erro que eu deveria ter feito? Eu deveria, por exemplo, ao saber da dor da pessoa, eu poderia... não daria mesmo, porque tem que fazer a leitura, tem que preparar a missa e tal. Eu poderia ter feito alguma coisa, pedido para o ministro celebrar e eu ir para lá. Então, assim, é errando que a gente vai aprendendo. É isso mesmo. Só que lidar com as pessoas não é fácil. A gente pode trazer as pessoas para a igreja, como afastar as pessoas da igreja. Mesmo. Então, uma coisa, perguntando o nome, qual foi o erro também que eu poderia ter feito? Já que não deu certo, eu poderia ter ido visitar a casa da família. Sim. Eu não fui. Mas isso faz tempo. Faz tempo. Então, Faz tempo. Então, quando, por exemplo, acontece alguém que morre, alguém na família, eu procuro, pelo menos, ir depois na casa da família. É importante, né, padre? Escutar e estar perto da... É aquela questão, cheiro da ovelha. Sim, Então, sim. padre também é limitado. Padre também é... Sim. Muito, muito. Mas é esses erros que faz com que vamos crescendo na vida, né? Não adianta, E o ninguém senhor era acerta, novo, ninguém né? acerta Então- tudo, não então- tem como. Vamos falar agora de coisa boa. Certo. O senhor faz um evento lá no Itaim Paulista, que é um evento muito... Eu acho que é o maior evento que a gente tem na diocese, né? Ah, eu ia perguntar isso aí mesmo, exatamente. Virou referência pros Referência outros na nossa setores. diocese Isso, e nos exatamente. setores. E vem gente de tudo quanto é lugar, porque já vi gente de Mogi, de Suzano, Guarulhos. Como que foi criar o Juventude Celebrai? Padre Edmilson me mandou uma mensagem, falou, Padre Robertinho, você está coordenando a juventude do Itaim. Conversa com algumas parcerias para trazer cantores católicos. E aí conversa com a subprefeitura, com o subprefeito, e pede o apoio da estrutura. No primeiro foi difícil, não deu muito certo, porque a gente organizou o evento e esqueceu da questão da logística. Sim. Mas a gente já está no terceiro evento. E aí, conversando com a subprefeitura do Itaim e parcerias com vereadores, aí a gente tem a questão da verba cultural, a gente vai conseguindo o alinhamento e aí a gente traz esse evento para o Itaim, que é na praça Lions Clube no Itaim. Por que lá? Porque lá é a praça de referência, Sim. que une as 7 paróquias do setor. E aí, esse evento o padre Edmilson deu a ideia, a gente conversou que a gente fazia luau. A gente fazia luau ou um barzinho. Eu já fui em um lá no... Qual que é do Padre Genaldo? Bom Jesus das Bom Oliveiras. Jesus das Eu Oliveiras, já fui sim. em Era um luau. lá. A gente fazia luau, luau. A gente fazia verdade. assim. Vinha alguém, dava uma palestra, Isso. a gente cantava, se tivesse uma encenação, e terminava com oração. Isso. Nem bênção do Santíssimo tinha, dependendo do momento. Aí foi assim durante uns 2, 3 anos. E aí quando surgiu a possibilidade de fazer o show católico, ela falou, gente, como é o setor, é os jovens que vão estar à frente, o que a gente coloca? Páscoa, período da Páscoa, ó, juventude. Sim. Aí o pessoal, ressurreição, vida nova, celebrar, evangelizar, acolher. Então vamos celebrar a fé. Sim. Então por isso, ó, aqui, ó, fé em sintonia. Então colocou como Juventude Celebrai. E a gente colocou vários nomes e fizemos eles votar. Aí votou Juventude Celebrai. Foi o terceiro evento. O primeiro foi
Pode falar rapidinho? Claro. Pode. Teve apoio do Júnior, aí a gente teve Valmir Alencar, Flávio Vitor, Davidson Silva. e Fraternidade. Aí o segundo já foi a Teve o Yeshua. Adriana e Yeshua e Lírios do Vale. Lírios do Lírios Vale. do Lírios do Vale. Aí esse ano já teve Yeshua, teve Reaviva, o Ministério Reaviva, e teve o Guilherme de Sá. E o E o Vida Reluz. Reluz. Então, Foi. e aí o nosso bispo da HC falou, não pode parar. E aí, o primeiro foi difícil, mas a gente aprende. O segundo foi melhor. E o terceiro melhorou na participação, Sim. que acontece sempre no último sábado de maio de cada ano. Último sábado de maio de cada ano. E aí estamos Então, indo pro quarto. já estamos preparando O Juventude quarto Celebrai. Juventude Celebrai. E aí, padre, ano passado, quer dizer, esse ano, ó, eu já tô mudando o ano. Tem que fazer uma enquete para saber quem é que o povo vai querer. Você já tem em mente? Nós já fizemos uma listagem de cantores. Eles querem até Frei Gilson. Não, Até gente, parece. o Frei Gilson é muito requisitado. Não tem nem como. Tem que pedir Só pro bispo dele, depois de 3 anos ele atende. Mas sempre os mesmos nomes que bate. Sim. Mas eu falo, vamos ver nomes que não vieram ainda. Tem que ser coisa nova. Porque essa é a ideia, para evangelizar também. Muito. Trazer uma mensagem diferente, uma mensagem nova. E também, como é que fala? Proporcionando o nome o evento em si. Qual é o objetivo do evento? É sempre despertar no jovem a alegria de ser católico. Evangelizar a juventude. Que o jovem ele tem que ser como ele é dentro da igreja. Isso mesmo. Sendo a sua... Vamos pegar a frase da mãe do Carlo Acutis. Ele é original. Sua identidade. Sua identidade Isso ali. mesmo. Que a juventude da igreja católica, ela é viva. É isso. E ela tá ali. É claro que muitos grupos se isolam. Mas isso acontece até no meio do clero. Sim. Então a gente não pode cruzar. Por causa de um grupo, falar, não vou fazer. Não, tem que fazer. Quem quer, quer. Quem não quer, vamos rezar. Isso mesmo. E transforma corações. E faz a nossa igreja se tornar viva, né? Porque eu lembro que quando eu era menor e o pessoal falava assim, eu sou evangélica, Qual que é a sua religião, Catarina? Eu falava, eu sou católica. Mas católico não tem música alegre? Eu falava, claro que tem. A gente tinha até cristoteca. Católico canta. Nossa, mas vocês têm canto alegre? Claro que tem. Vocês dançam, vocês louvam. Sim. Louva. Então, assim, o pessoal precisa entender que somos uma igreja viva e que tem muitos jovens que Quando hoje... eu falo igreja viva, é participativa. Isso, O pessoal mesmo. confunde e que vive essa... procura viver, estar junto, próximo. O Papa fala, na última homilia 2 domingos sobre a missão, nós temos que caminhar juntos. Isso. Porque se a gente caminha junto, a gente soma. Muito. E produz mais dons e frutos. Sim. Se as pessoas começam... Sabe por quê? Se as pessoas começassem mais para a igreja, Deus concederia mais dons. Muito. E Por que você que só tem sabe poucos se você dons? vai. Exatamente. É O Espírito Santo vai derramando dons. É isso. Eles esquecem disso. Eu lembro uma vez que eu estava no grupo, na igreja, grupo de oração, e minha garganta queimava. Um momento de oração. Orar em línguas, tudo muito mais que isso. Sim. É falar aquilo que Deus quer. Isso. É profetizar, testemunhar. E minha garganta queimava. Eu falei, mas por que tá queimando? Mas não era um queimar de azia. Era um queimar bom. É igual eu falo, padre, eu tô sentindo a minha mão queimar de bênção. É porque Deus está te chamando para você servir. Isso mesmo. Doar as suas mãos, sua vida. Interceder pelo outro. E é muito Falando importante. Em evento, também eu lembro quando terminou um Juventude Celebrai, que estava ali naquela parte dos bastidores, desmontando, aí o senhor chegou para mim, eu tive uma ideia e eu quero fazer lá na minha paróquia, nós estávamos naquela empolgação, né, no final, e eu quero fazer uma cristoteca na minha paróquia. Sim. E aí eu falei, vamos, padre, vamos fazer, e aí eu já conto com o Yeshua lá, nós já ali mesmo nos bastidores já Uma surgiu... cristoteca Aliança de Misericórdia, igual era antes. Era isso mesmo. Nessa época. De madrugada. Aí eu lembro que o senhor mandou mensagem, falou, vamos colocar essa ideia para frente, vai para frente. E aí
fez a Cristoteca lá. Foi Foi bom gente demais. até de Mogi, de Salesópolis. E foi aquela... Viralizou um vídeo na internet. Viralizou o que eu vídeo na fiquei com internet. medo. Conta um pouquinho 19 como foi milhões de essa- visualizações. como que foi essa experiência, assim, daquela Cristoteca ali? Porque, como eu já falei, eu sou dali e eu me emocionei muito no show. Eu fiz um discurso ali que eu acho que nenhum outro show do Yeshua eu cheguei a fazer. Porque realmente eu cheguei naquele show e falei, o Igor, ele sempre vai ser o Igor da Santana, o Vitor sempre vai ser o Vitor da São Marcos, e eu sempre vou ser o Tiaguinho, que sempre me chamava de Tiaguinho, o Tiaguinho da Paróquia Sagrada Família. Então, assim, foi emocionante ver tanta gente ali. Como que você se sentiu ali naquele evento? Que nem assim, quando a gente foi lançar a ideia, obrigado por fazer me lembrar, porque eu nem é tanta coisa. Já tá chegando. Mas foi tudo isso que o Thiago falou, foi dessa maneira. E o Cristo, quando eu era de grupo de jovens, a gente ia nos eventos. Sim. A nossa Tinha muito. sabe qual é? Eu quero ser algum jovem assistir isso aqui. Resgatar. Nós tínhamos uma pedagogia. Sim. Na nossa época de grupo de jovens, a gente visitava os grupos de jovens. Sim. A gente pegava os nossos 10 jovens e Jovens. visitava aquele grupo de 30. Sim. A gente pegava aquele de 30 ia pro grupo de 10. Aí nisso acontecia namoros, Sim, paqueras, sim. acontecia troca de amizades, de ideias, de evangelização, que aí o Espírito Santo de Deus trabalhava muito. Lembro uma vez, só para entender a Cristoteca, eu estava com o meu grupo de jovens na São Marcos, com cerca de 20, 25 jovens. E de repente veio uma galera gritando, tipo... Eu vim de longe para encontrar... parecia a torcida do Palmeiras do Corinthians. Eu vim de longe e uma multidão cantando. Mas de onde que é isso? O que é isso? É o céu aqui. E de repente abri a janela da igreja. Uma multidão de jovens. Eu disse, o que é isso? Nós viemos visitar vocês, mas a sala só cabe 30 pessoas. Não vai caber. Aí, na hora, tinha que pegar a chave da igreja e falou, por que Sim. você vai dizer? Não, porque nós combinamos de visitar. Os grupos de jovens não se Sim, visitam. Sim. E cada um no seu clã, cada um no É seu verdade. grupinho fechado. Porque nós somos sarados, jovens sarados. Isso. Porque nós somos jovens carismáticos. Porque nós somos jovens PJ. Porque nós somos jovens MEG. O MEG não se envolve com jovens sarados. Não pode. Na nossa época não tinha nada disso. Isso Todo não mundo pode. Isso se chama... como que eu posso dizer assim? A gente se fecha a graça. Você pode ser do MEG, mas seja a sua identidade, mostrando que você dialoga com os outros Sim, grupos. sim. Você gosta de uma missa em latim, mas você também vai na missa vernácula, sabe? Sim. Então, acolher o outro. Aí a palavra, acolher. E aí, quando eu era do grupo de jovem, a gente ia nas cristotecas. E eu também. Que era na época Isso. da Aliança Da de Misericórdia, Aliança. tudo. Pegava o ônibus. Pegava o ônibus, Brasão. íamos pra Penha, conhecia onde que tem casa tal. Aí nisso a gente Isso. trouxe pra gente. E aí montamos, chamamos a banda. E a gente, é bom também valorizar esses estilos que tem na igreja, DJ Sim. católico, tudo. Mas assim, pra terminar, aí deu certo o evento. Tivemos uma grande participação da comunidade, de outras pessoas, que foi bom. E aí nós estamos querendo fazer a segunda, que vai ser agora, dia 20. Como que é a Cristoteca? A gente se encontra, a banda toca, se tiver DJ, amém. Se não Dança. tiver, é pra dançar. É. É louvar e dançar. E aí coloca a bênção do Santíssimo no final. Vai ter combis e bebes lá, né, no dia. E vamos fazer outra agora, dia 29 de novembro, a partir das 18 horas, concentração, 18h30 a banda toca. Teremos Sol Nascente, Yeshua e Aliança de Misericórdia, que é o... Olha, Fabrício. já O vão Fabrício. fazer uma cristoteca lá de verdade, da Vamos, nossa já época, tá. hein? A Aliança já vai fazer. Vamos lá, um show. resgatar Isso isso. mesmo. E para agregar a juventude. Isso. E eles saberem Não é só o para quanto... juventude, E eles criança, saberem o adultos. quanto é bom, né, padre? Porque a juventude de hoje em dia não sabe Louvar, louvar, que a gente dançar. dançava. A gente participava de tanto evento, tanta coisa, ia dançar na igreja das outras pessoas, ia fazer entrada da Bíblia, ia fazer encenação. Em outras paróquias, hoje em dia, a gente vê que ninguém faz, né? Cada um verdade, realmente no seu espaço. Então, é muito importante resgatar
essa cristoteca. Tá indo pra segunda, vamos ver se como vai vai dar ser essa certo. segunda. Vou estar lá. Deus quiser. Para finalizar, que a gente já tá terminando, qual que é o santo da devoção do senhor? São Francisco de Assis e Santa Clara. E por quê? Eu, antes de ser padre, eu pensava em ser franciscano, porque eu me identifiquei com a experiência de Francisco e Clara. E aí eu comecei a ler todo o livro, a história. Aí, o que me decidiu ser padre na diocese, ser padre secular, foi porque eu já tinha nascido aqui. Eu fui falar, como eu nasci aqui e o padre Genivaldo está me acompanhando, eu vou entrar na diocese. Sim. Se der certo, eu vou ser padre aqui, senão eu viro frei. Eu até já imaginava eu com o cabelo cortado aqui e tudo e tal. E tive o sonho de conhecer a Porciúncula, a Itália Sim. e o túmulo de São Francisco. É a questão da simplicidade, pobreza. E a gente vai aprendendo a cada dia que ser santo é ser humano, é amar. Os santos, eles têm essa originalidade, a gente sempre tem que falar, todos nós podemos ser. É através do amor, o amor, né? Mas todos os santos são... Tem muitos santos que eu gosto. Então, vamos ficar com esses dois. Isso. E é isso, vamos Eu encerrar. tô lendo Calacute agora. Tô lendo Ah, Calacute. mas aí é sensacional, Tô né? lendo, tô lendo bastante. Porque essa era dessa geração... Tem que falar, né? Precisa de Precisa fato falar. falar. Vamos encerrar o nosso podcast, Padre. Muito obrigada Amém. por essa 1 hora que o senhor falou da sua trajetória, de como que foi o início da sua vida sacerdotal, que é de extrema importância a gente saber, né? Porque o padre também é um ser humano, né, gente? O padre Sim. trabalha, o padre tem a vida, o padre já trabalhou antes de ser padre, e é de extrema importância que a gente saiba de como que funciona a vida do padre lá no extremo leste, né? Que é de onde veio, e eu fico muito feliz. Muito obrigado por ter vindo, padre. Amém. E pelo seu sim. Deus abençoe, Catarina, que muitas pessoas que vocês convidarem seja sempre um aprendizado e que vocês possam levar uma mensagem para todas as pessoas, porque alguém vai gostar muito, vai aprender, falar, nossa, eu tirei uma mensagem para mim. Então, para mim é uma honra, quase que eu não venho, né? Mas a gente tem que testemunhar o Sim. amor e a fé e a experiência nossa. Tem que também mostrar para o outro, olha, o que eu passei, você também vai passar. Sim. Então, a gente tá aqui para aprender um com o outro e a somar, né? Sim. E é isso, Deus gente. abençoe. Obrigada, padre. É isso, gente. Estamos terminando o segundo capítulo do nosso podcast com o padre Robertinho e que possamos ter esse lado humano, né? Que São Francisco sempre fala que é Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Até o próximo episódio e vamos juntos. Amém.